Repórter RMS News, Momento Econômico, professor Marcos Canhada. Satisfação imensa, professor, tê-lo conosco mais uma vez aqui no Repórter RMS News. É hora de Momento Econômico. Satisfação, professor. Olá, Oliveira Júnior, amigos da RMS News. Satisfação a minha, mais aqui uma vez nessa semana falando de economia com vocês. A satisfação é toda nossa, professor. E eu já começo colocando aqui a nossa pauta para análise e começo com uma informação de Sorocaba. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, informou que a prefeitura de Sorocaba já assinou a documentação necessária para reativar a linha de crédito para empreendedores por meio do Banco do Povo. O prefeito Rodrigo Manga, ele disse que assinou a documentação e que agora segue o trâmite normal para a volta do oferecimento da linha de crédito por meio de parceria com o governo estadual. A cidade estava há pouco mais de um ano sem a linha de crédito mais acessível aos empreendedores pelo Banco do Povo. Professor Marcos Canhada, uma notícia boa dentro desse contexto e a outra que nos faz pensar. Se essa linha de crédito estivesse ativada nesse período, quantos outros empreendedores não poderiam ter sobrevivido neste momento de crise que nós passamos? Ao deparar com esta notícia, qual é a análise que o senhor faz dessa decisão do prefeito? É positiva, pelo menos é a visão que eu tenho. O senhor é especialista e pode nos dizer a respeito. Pois é, Oliveira, muito importante. O Banco do Povo é um banco especial, é um banco que atende o pequeníssimo empreendedor, né? Parte de empréstimos aí a partir de R$200. Então, são empréstimos microcrédito, esse é o termo que nós utilizamos, né? Para atender aquele microempreendedor que quer desenvolver, né, o seu pequeno negócio, comprar uma máquina de costura, comprar ali um utensílio para o seu carrinho de cachorro-quente, enfim, uma nova ferramenta para otimizar um processo. Extremamente importante a presença desse Banco do Povo. Então, estava paralisado, talvez aí no meio da pandemia, né? Outras dificuldades estavam sendo tratadas e agora a retomada. Realmente trata-se de algo muito importante, é preciso que haja uma evolução na questão burocrática. Eu acho que ainda tem muita burocracia, muitas dificuldades na obtenção desses créditos. As pessoas que vão buscar esse tipo de crédito são pessoas que não têm ali um amparo jurídico, um amparo técnico. Então, precisa desburocratizar, facilitar para que essas pessoas tenham acesso a esses recursos e possam, através dele, desenvolver o seu empreendimento, criar oportunidades, fazer o negócio crescer, quem sabe contratar pessoas, ampliar o negócio, e isso é muito importante para a sociedade de uma forma geral. E aqui em Sorocaba isso é muito bem-vindo, esperamos que isso rapidamente possa fluir. E como você disse, né, tivemos um período de paralisação onde poderíamos eventualmente ter utilizado esses recursos num período crítico. Não foi utilizado, vamos partir daqui para frente, utilizar isso da melhor forma possível. Boa notícia, então, né, professor Marcos Canhada? Boa notícia, boa notícia. Boa notícia pra gente. Professor, vou pegar um gancho pro senhor aqui. O Banco Central, nós estamos falando de crédito, de investimento, de uma maneira geral, né? O Banco Central aumenta a taxa básica de juros para 6,25% ao ano, maior nível desde julho de 2019. Como fica a situação para essas pessoas que vão buscar crédito, professor? Pois é, essa é uma faca de dois caminhos, como a gente diz, né? Então, nós estamos precisando, o Banco Central, o Copom, está aumentando a taxa de juros, a taxa referencial, que é a Selic, isso vai interferir nos créditos, vão ficar mais caros. E o objetivo é esse, por um lado, deixar mais caro, porque nós queremos combater a inflação, né? Queremos restringir o consumo. Mas, por outro lado, né, como você bem disse, quando nós aumentamos a taxa de juros,
vai atrapalhar, né, o investimento, vai atrapalhar aquele crédito benéfico que é necessário. As pessoas precisam captar recursos para investir. Então, um dilema aí, né, mas a tendência é que nós vamos continuar com o aumento na Selic, a tendência é que isso ocorra, e o objetivo é combater, né, a tendência inflacionária, que, como nós estamos falando em todas as semanas, ela vem muito pesada, e o Banco Central está utilizando a taxa de juros como um instrumento para controlar, para minimizar esses impactos inflacionários. Mas, por outro lado, bem lembrado, afeta os investimentos. As pessoas que precisam captar crédito vão ficar com crédito mais caro, isso não é bom. Eu fiz até esse link com a notícia pós Banco do Povo, justamente para poder a gente colocar que o Banco do Povo ele tem uma linha de crédito com juros especiais, né, professor? Sim, são juros baixos, né? Juros subsidiados, né? Aí o governo do estado de São Paulo paga essa diferença, né? Mas, de repente, a taxa de 0,35 ao mês, que é baixíssima, né, perto de outros investimentos, daqui a pouco, com esse aumento na economia, vai ajustar isso também. Vamos ver até quando que o governo mantém esse subsídio, vamos dizer assim, de manter taxas de juros subsidiadas para poder fomentar. O objetivo o nome é Banco do Povo, é atender o povo. Então, se você começar a colocar taxa de juros, aí vai competir com os bancos comerciais. Então, o objetivo é trazer uma condição favorável para que haja fomento, para que haja desenvolvimento desses microempreendedores através desses microcréditos. Momento econômico, professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e FATEC, toda semana conosco no Momento Econômico, nos fazendo compreender, entender o cenário econômico. E eu estou muito chato com o professor, vez ou outra eu vou jogando umas informações que vão chegando aqui que não estavam na pauta, mas é porque vem a curiosidade, puxa, o professor está acabando de falar isso, acho que dá para linkar essa outra informação, é isso, viu, professor? É um bate-bola, Oliveira, vamos em frente a isso, é importante a notícia chegando, a gente está comentando ela. Tá certo, professor. Olha, a arrecadação do governo federal com impostos e tributos em agosto deste ano atingiu 146 bilhões e 400 milhões de reais, valor 7,25% maior que o registrado no mesmo período de 2020. Trata-se do maior resultado para o mês de 2000, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira, notícia quente pela Receita Federal. No período acumulado de janeiro a agosto de 2021, a arrecadação alcançou o valor de mais de 1 trilhão de reais, representando um aumento de 23,53%, também o melhor desempenho arrecadatório desde 2000. Professor, deixa eu fazer uma perguntinha para o senhor aqui, colocar um caco aí na sua notícia aí, professor. Quando fala de aumento de arrecadação, não tem alguém que tem... esse dinheiro não foi tirado de algum lugar? Esse dinheiro que foi tirado de algum lugar foi do cidadão? É uma pergunta que eu estou fazendo sem nenhum conhecimento de área de economia, viu, professor? É leigo mesmo. Vera, o governo, o Estado, ele não fabrica dinheiro, né? Isso é muito importante. Algumas pessoas acham que o governo tem a casa na moeda, ele fabrica o dinheiro que ele precisa para se manter. O governo tributa para gastar, né? Então, o governo é tributador. Então, aumento de arrecadação de tributos. Quem que o governo tributa? As famílias e as empresas. Então, essas são duas fontes de arrecadação. Então, cresceu a arrecadação. Neste caso, em relação ao ano passado, o crescimento é explicável, né? Porque no ano passado nós estávamos lá no fundo do poço com a pandemia, tudo parado. Então, é natural que a gente experimente uma arrecadação maior em relação ao ano passado. Mas essa arrecadação no mês de agosto, ela é maior, né? No mês de agosto desde 2000. Então, realmente está havendo aí uma tributação bastante intensa,
Quando há tributação, a gente espera o seguinte: que o governo tribute e gaste bem. Essa é a expectativa. O governo tem essa função de tributar, ele tem que tirar uma parcela da sociedade para fazer os aspectos sociais. Então, esperamos que essa arrecadação crescente, importante, que ela se transforme em educação, ela se transforme em saúde, ela se transforme em infraestrutura. Nós precisamos desses aspectos que é o fundamento do Estado, né? Arrecadar para gerar melhorias sociais. Então, esperamos esses números elevados que o governo transforme isso em melhorias nesse momento de dificuldade, de aumento da pobreza, né? Nós precisamos redistribuir renda, atender aqueles que estão mais fragilizados. Esperamos que o governo faça bem com essa tributação e, se possível, comece a pensar, né, se tiver sobrando dinheiro no cofre, de desacelerar a tributação, né, sobre essa população, sobre a família, sobre as empresas que estão bastante sobrecarregadas de tributação. Então, se estiver suficiente, o governo tem que falar: opa, vamos reduzir a tributação aqui, aliviar lá essa carga tributária, né, para que a gente possa seguir em frente com equilíbrio. A palavra-chave na economia é sempre equilíbrio. Precisamos arrecadar para gastar, mas com equilíbrio, para que as pessoas também se sintam tributadas justamente. Isso é muito importante. A tributação precisa ser justa. Professor Marcos Canhada, nos fazendo compreender o cenário econômico aqui, no Momento Econômico do portal RMS News. Professor, tem uma outra informação que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia publicou nessa semana a nota informativa Perspectivas para o Crescimento de 2022. Olha, já estamos falando no próximo ano. O documento destaca que para projetar o crescimento em 2022 é necessário avaliar qual é o carregamento estatístico que o PIB projetado deste ano proporcionará e apresentará os cenários prováveis de variação trimestral média para compor o crescimento acumulado em 4 trimestres no próximo ano. Assim, caso a projeção para 2021 se confirme, o aumento de 5,3% projetado para este ano proporcionará um carrego aproximado de 1,2% para 2022. Considerando um crescimento trimestral médio de 0,5%, o PIB aumentará em 2,4%. Qual o senhor mesmo para nos fazer entender esses números, professor? Pois é, Oliveira, crescimento do PIB, né? O que é PIB? Produto Interno Bruto. A somatória de tudo que é produzido na economia brasileira em um determinado período. Nós vamos, então, segundo as expectativas de 2021, crescer algo em torno de 5,3%. É um número maravilhoso. Só que isso está muito bom porque o ano passado foi horrível, né? Então, está havendo aqui uma retomada, número bacana. E aí, né, a expectativa é que a gente mantenha, principalmente nesse final de ano, porque quando o final de ano fecha relativamente bem, acaba criando aí um efeito de otimismo nos investidores, nos empreendedores, nas famílias, para o ano subsequente. Então, a notícia fala sobre isso, né, dessa expectativa de que 2021 feche com esse 5,3, 5,28, que é essa expectativa de PIB, de crescimento em relação ao ano passado. Só que isso vai embalar um PIB para 2022 de algo em torno de 2%, o que nós estamos, nesse momento, comemorando. Mas não é um número bacana, não é um número fantástico, perto de todos os problemas que nós tivemos em anos anteriores. Por que a economia precisa crescer, Oliveira e amigos? Porque está nascendo gente, tem pessoas se formando na faculdade, essas pessoas precisam ingressar no mercado. E a economia, então, precisa se expandir. Né? Então, quando ela não se expande, né, nós temos retração, recessão horrível, frágil, né? Porque a população cresce,
e a economia decresce, desemprego é a consequência, infelicidade. Então, 2021, vamos fechar aí uma expectativa de 5,3, é um bom número. Para 2022, mantendo essa tendência aí de 5,3 em 2021, a projeção do mercado é que nós tenhamos um ano com crescimento lá de 2, que é aí o que a gente vinha antes da pandemia. Não é o melhor número do mundo, nós precisávamos de mais, porque nós tivemos lá atrás períodos recessivos que ainda não foram compensados. Então, nós vamos ter aí 2022 com 2, a expectativa 2023 com 2,5. Então, vamos ter ainda aí um período de dificuldades, é isso que a gente pode imaginar, principalmente na retomada dos empregos, né, que a gente acumulou aí um estoque muito grande de desempregados. Então, esse é o cenário. 2021 crescendo um número forte, mas por conta de uma retomada de todo um ano passado que ficou parado, né? Esse embalo de 2021 deve projetar um crescimento no PIB em torno de 2022, que não é o que a gente gostaria, mas é suficiente aí para a gente passar aí um período de dificuldades que o mundo está enfrentando, né? Temos problemas no mundo aí de crescimento, né, de uma forma geral. Ô professor, eu vou convidar o senhor para a gente atravessar aí o oceano e ir lá para a China, lá para a Ásia. O que aconteceu na China essa semana, professor, com aquela gigante lá do mercado chinês? E tem uma notícia chegando que ela anunciou um pequeno acordo para dar breve alívio ao mercado. O grupo fechou um acordo para evitar calote de um título vencido de 35 milhões de dólares, mas ainda enfrenta grande pressão por causa de uma dívida de 300 bilhões de dólares. Isso também impactou no Brasil, professor? Sem dúvida, né? É uma grande empresa, uma empresa que mobiliza grandes negócios na China, né? Impacta na construção, aço, então afetou aqui o mercado de aço, nós somos grandes produtores de minério, a China é grande consumidora, o mundo, Oliveira, está interligado e o Brasil está interligado nessas condições. Então, quando nós temos uma notícia de uma grande empresa que vai mal, né, que aparentemente não está conseguindo pagar aquilo que deve, isso gera uma preocupação, desencadeia burburinhos. Então, o mercado financeiro nessa semana ficou extremamente instável, né? Agora começam a aparecer notícias que talvez o Banco Central chinês vá socorrer, e é importante que socorra mesmo, né? Porque isso acaba gerando um desencadear mundial, né? Porque o mundo é interligado, o problema é da China, eles que se virem lá, não, há uma interligação, a China é grande consumidora de aço, então nessa semana o preço do minério de ferro despencou, a Vale despencou, as empresas ligadas à produção de minério de ferro tiveram uma desvalorização muito grande, isso gera uma instabilidade, todo mundo preocupado, tirando daqui, fugindo para lá. Não precisamos disso, não é isso que a gente precisa. Mas estamos sujeitos, o mundo interligado sempre vai trazer situações como essa. Espero, aparentemente, a notícia era muito preocupante no começo da semana, agora começam a aparecer informações um pouco melhores, mas ainda há muita preocupação porque o endividamento dessa empresa é muito grande e a gente não sabe ainda a extensão do que isso vai resultar aí na economia chinesa e, consequentemente, na economia mundial. Tá certo, professor. Vamos ficar com um olho no peixe e outro no gato. O peixe no Brasil Isso. E o gato lá na China. Acompanhando, precisa estar atento. Não tem nem dúvida. Professor, é um prazer imenso falar contigo nesse nosso bate-papo semanal aqui no Repórter RMS News, no Espaço Econômico. Uma boa semana aí pela frente, né, professor? E que possamos ter boas notícias. Obrigado, professor.
Obrigado, Oliveira, pela oportunidade. Felicidades e saúde a todos aí na caminhada. Grande abraço. Abraço, professor Marcos Canhada, economista, professor da Unisifatec, conosco aqui no Repórter RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Lembrando que você pode ver e rever este comentário do professor Marcos Canhada no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.